Oi, pessoal. Então, nesse vídeo a gente vai tratar a questão de uso de banco de dados no Spring Boot. É uma revisão, a gente já viu uma prática, né, sobre isso, já viu como é que a gente faz salvar uma entidade no banco. Então, eu organizei só algum material mais teórico para a gente lidar e apresentar sobre o JPA, o ORM nesse vídeo, para que vocês possam entender melhor algumas siglas, né? Mas é rapidinho, é só para a gente iniciar essa semana, né? Então, quando a gente fala de salvar dados no banco de dados, a gente tem que se preocupar com a seguinte questão. No Java, né, a gente está tratando de orientação a objeto. Então, eu tenho de um lado classes e os seus respectivos objetos, e eu tenho de outro lado banco no meio relacional, né? Eu tenho tabelas. Então, esse meio entre o mundo orientado a objeto e o mundo relacional, ele não exatamente encaixa, não há um match completo, perfeito nesses dois mundos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma classe aluno com seus três atributos aqui, código, nome e sala. E lá no banco de dados eu tenho uma tabela aluno com as três colunas, código, nome e sala. E essas linhas que são os registros, elas estariam associadas a objetos, né, instâncias da classe aluno. Então, a ideia que a gente trata dentro a solução, na verdade, que o Spring traz, não somente o Spring, mas já o próprio JE, com algumas soluções anteriores, é a questão de fazer o mapeamento entre a classe e a tabela, ok? E aí é onde entra uma solução, né, bem comum e bem presente em várias linguagens, várias tecnologias, que é o ORM, que é o mapeamento objeto relacional. E é onde a gente encaixa, né, faz essa associação entre o mundo orientado a objeto e o mundo relacional. Então, onde é que entra esse ORM? É exatamente nessa comunicação, é um mapeamento. Então, de um lado eu tenho classe, do outro lado eu tenho tabela de banco de dados. Eu vou fazer o link, né, a conexão entre cada um desses elementos. De um lado, o que é classe vira tabela, o que é atributo vira coluna na minha tabela, certo? E quem é que trata, quem é que resolve esse problema do mapeamento objeto relacional? É tem diversas soluções, o mais conhecido é o Hibernate, o Hibernate, né? E aí a gente vai estar tratando isso de forma um pouco mais genérica, que é usando o JPA, que é a solução padrão do Java, da Oracle. E aí o JPA a gente vai estar tratando isso como uma interface, né, através de interfaces, mas a implementação que vai ser usada por baixo é a Hibernate, é a da Hibernate. A gente já viu como é que configura, então eu vou passar aqui só os três passos para a gente revisar. Então eu estou dentro de um projeto do Spring Boot, lá no Spring Tool Suite, e aí eu vou precisar adicionar as dependências do Spring Data JPA e o MySQL Drive, no caso de estar usando o banco do MySQL. Tá? Então, botão direito em cima do projeto, no menu aqui Spring, Edit Starter, você vai adicionar as duas dependências. Esse processo você pode ver lá no vídeo, né, da prática 4. E aí é importante checar isso, né? Assim, como é que eu verifico se de fato o meu projeto tem ou não essas dependências adicionadas? O POM.xml, ele organiza, né, reúne todas as dependências que o projeto tem. Então, eu coloquei aqui um recorte do arquivo XML lá do POM.xml. Então, eu tenho aqui a adição dessa dependência do Spring Boot Starter.data.jpa e a do MySQL, o driver do MySQL. Essa é a primeira configuração. A segunda diz respeito à questão das propriedades que a gente coloca lá no application.properties. Então eu tenho que definir qual é o URL do banco, então a gente passou também algumas vezes sobre isso. Então JDBC, MySQL, essa URL é referente ao banco MySQL. Então, se eu estiver usando um banco Oracle, ou Postgre, ou H2, ou qualquer outro banco de dados, eu vou ter que procurar e fazer as adaptações para que a URL seja adequada ao banco que eu estou usando. 3306 é a porta que o MySQL utiliza e está em destaque aqui exatamente o nome do banco. Então, você vai ter que criar, né, você vai ter que entrar no seu cliente do MySQL para fazer um create database e o nome do banco. Então, você cria o nome do banco que você tiver lá, você coloca, que você criou lá, você coloca aqui, certo?
o usuário do banco, senha do banco aqui definidos no seu properties, e o dialect, que vai estar registrando qual é o vocabulário, quais são alguns pormenores, né, do MySQL que podem ser definidos, e uma propriedade bem importante que é essa deixa eu voltar aqui, do DDL auto, que é update, create drop, validate ou none, né, N-O-N-E, que seria para travar o que, né? Isso aqui diz respeito ao automático para fazer a geração do banco das tabelas, né, de forma automática. Então, o próprio Hibernate vai estar gerenciando para criar as tabelas que você tiver mapeado, né, automaticamente. Você pode dizer que você quer sempre criar, sempre fazer um drop, depois um create, quer somente validar ou quer fazer um update, que somente, caso não exista, ele cria. Se já existir, ele não cria. Geralmente eu deixo update, mas o que eu recomendo é que sempre que você tiver feito algumas mexidas muito grandes nos mapeamentos, então coloca um create drop para fazer aquela zerada, né, das tabelas. Então dropa todas as tabelas e cria, ou até você dá um drop no banco mesmo e cria ele novamente, que garante que está sendo gerado sem nenhuma inconsistência, sem nenhum resquício de algo que foi criado anteriormente, né, e que não está sendo usado mais. Tá? E a terceira coisa, que é a parte das anotações. De novo, assim, é uma revisão, né? A gente já falou aqui da entity, da anotação entity e da ID. Eu ainda vou ter, combinar com vocês, vai ter uma aula só sobre anotações, então a gente vai ter muito mais anotações. A gente vai estar soltando aos poucos, mas depois a gente lança um material com todas as anotações. E aí o que é que a gente tem aqui? @entity na classe contato significa que eu quero salvar os objetos da classe contato no banco, e aí a tabela que vai ser salva lá no banco vai ter também o nome contato. Aqui eu estou dizendo que a minha chave primária, né, a minha PK lá na tabela contato vai ser o e-mail, e os demais, sem nenhuma anotação, ele vai simplesmente fazer a criação, né, das colunas lá na minha tabela contato. E tem aqui uma outra anotação que vocês não tinham visto ainda, acredito, que é o Date Time Format, que aí define como é que vai ser o formato de data utilizada pelo objeto. Tá? Então aqui basicamente é, era essa a ideia de passar por essas três configurações e apresentar a vocês o ORM ou MOR, né, em português, mas quando falar em ORM, vocês vão lembrar que é esse mecanismo que vai fazer o mapeamento da classe para a tabela, então vai ajudar bastante a gente não ter que fazer muitas inserts ou selects ou deletes de forma direta, de forma escrevendo mesmo SQL, tá? E por último, a gente tem o repositório de contatos, né, que é a classe, ou no caso da gente a interface, que é responsável por fazer a, a utilização dessa classe contato nas operações de CRUD, né? O insert, o delete, o update, o select, que aí nessa interface JPA Repository tem todos esses métodos já implementados. Então, quando você cria uma interface, no caso aqui, contato DAO, que herda de JPA Repository, e diz que essa interface ela vai estar lidando com a classe contatos, com os objetos da classe contato, e a chave dela é do tipo string. Por quê? Porque aqui eu botei o ID no e-mail e o e-mail é string. Então, quando a gente tem esse string aqui, esse segundo parâmetro é referente à chave primária, e aí apenas com isso a gente já consegue fazer a utilização desse DAO para fazer as operações de CRUD, tá bom? Então, só queria organizar um pouco essas informações para que vocês tenham isso num conjunto de slides, né? E a gente vai disponibilizar isso de forma bem pontual para quem tiver dúvidas sobre configuração de banco, ou o que é o ORM, o que é JPA, sabe onde encontrar, tá bom? Então é isso. Então daqui a pouco a gente continua com as práticas, nas práticas progressivas, ok? Até mais.